JR mandou. Pastor Rodrigo, tenho uma dúvida. Estou muito conflito com a minha fé, pois não consigo acreditar em inferno. Afinal, eu não condenaria nem o meu pior inimigo ao inferno. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu não condenaria meu inimigo ao inferno. Imagina Deus. Imagina Deus. O cara assim, tipo, olha a coerência dele. Ele não condenaria o inimigo dele ao inferno. Ah, você imagina Deus. Imagina Deus. A afirmação de que quem não vai para o céu desaparece, ponto. O que fazer? Caraca, Bom, cara. Vamos lá. Eu também tenho dificuldade, mas é que eu tenho que falar que eu tô minoria, que a maioria dos teólogos católicos ou protestantes acredita no inferno perpétuo, a maioria deles. Eu, Rodrigo, particularmente não, mas eu estou sendo honesto aqui. Tá. Eu tô minoria na academia teológica aí. Eu acredito que inferno é a ausência absoluta de Deus, tá certo? Se as pessoas ficassem para sempre queimando no fogo do inferno, eu acho que o mal triunfaria. Porque o mal vai ser perpétuo. Imagina a conta, o gás do preço que tá, o fogo eterno. Você tá entendendo? Nossa. Eu escutei isso mesmo. Eu vou voltar porque eu não tô acreditando. Imagina a conta, o gás do preço que tá, o fogo eterno. Você tem... Quem que é esse NPC que foi colocado aqui? Ateu protestante. O padre Paulo Ricardo é brabo. Eu gosto dele. Embora eu discorde de algumas coisas, né? Mas na maioria das vezes eu gosto muito das coisas que ele fala. Eu acho ele um bom padre. Bom, essa pergunta que pode parecer trivial para um católico, praticante, crente, tornou-se um verdadeiro questionamento. Tempos, questionamento feito por teólogos e por muitos pregadores que acham que não é oportuno se falar de inferno. Pois bem, então precisamos, logo de início, colocar duas coisas muito claras. Primeiro, é que o inferno existe. Ou seja, isso para nós é um dado revelado, inquestionável. Basta abrir o Catecismo da Igreja Católica, no número 1033, ali você vai ver a quantidade de passagens bíblicas, de documentos pontifícios, Não, mas o inferno não existe não, tá, gente? O que existe é a sepultura. Então, na verdade, você só vai morrer e vai ser enterrado mesmo. Então, quando o padre tá falando que você vai se corromper e ir pro inferno, ele tá falando só que você vai ser enterrado na sepultura e aí... Então não fica despreocupado, tá? Declarações do magistério. Não há dúvida com isso aí. que o inferno existe. E se você acha que ele não existe, você está se afastando da fé. É uma traduçãozinha ali que foi feita pra... Né, só pra te deixar com medo mesmo. Você não poder fazer sua sem vergonhice. Fé católica. Pois bem, essa é a primeira coisa que precisa ser muito clara para nós. A segunda coisa é que o inferno, embora ele exista, ele não foi criado por Deus. Ou seja, Deus criou o céu para nós. Mas o inferno, na realidade, é uma invenção de Satanás e dos seus anjos. E existem seres humanos que são capazes, sim, com a sua liberdade, de optar de ir para o inferno. Vejam, o Papa Bento XVI, na sua encíclica Spe Salvi, coloca no número 40 essa realidade de que, de fato, os eventos históricos dos últimos tempos, e aqui a gente inevitavelmente pensa em Hitler, em Stalin, em Mao Tse-tung, os campos de extermínio, os eventos históricos recentes nos mostram que existem pessoas que têm um coração Fica jogando Free Fire aí, comendo miojo todo dia, você vai ver onde você vai parar. Capaz de se fechar para a verdade, para a bondade e para o amor. Não é uma hipótese, é uma constatação histórica. Isso é real. O ser humano é capaz disso. O ser humano é capaz de se fechar para Deus. Pois bem, diante dessas realidades enormes, o amor. Aliás, é interessante notar que as pessoas que negam a existência do inferno são exatamente as pessoas que cometem as maiores atrocidades. Ou seja, tornam-se homens para além do bem e do mal. Porque, afinal, se o inferno não existe, se não existe castigo, tudo me é permitido. Então, o Papa Bento XVI cita o protesto de Dostoiévski nos Irmãos Karamazov, em que ele diz: como é possível que depois no céu, vítimas e algozes sentem à mesma mesa para desfrutar do banquete celeste?
Como é possível que Deus agora passe uma esponja e apague tudo o que aconteceu na história? Ou seja, um carnífice que matou milhões de pessoas estará lá no céu, na glória eterna, na felicidade, junto com as... Que esta vida é só uma brincadeira. E que, no fim, Deus tem uma profunda indiferença diante disso tudo. Ora, nós sabemos, nos diz São Bernardo de Claraval, que Deus é impassível, mas Ele não é incompassível. Ou seja, Deus, Ele não sofre, mas Ele tem compaixão. E é o Deus da compaixão que nos leva exatamente a compreender que o inferno é uma possibilidade. Bom, se é assim, então vem a pergunta, mas será que é oportuno ainda para o homem moderno pregar a respeito do inferno? Será que não é uma verdade, sim, mas que seria melhor deixá-la de lado porque isso assusta as pessoas? Bom, um pouco disso já respondemos. Quem não crê no inferno faz as piores coisas. E segundo, não vamos questionar a pedagogia do próprio Deus. Deus, por exemplo, falou do inferno e continuou falando do inferno ao longo da história através dos seus santos. Os santos que receberam o dom místico de ver o inferno. Por exemplo, Nossa Senhora, que é uma grande pedagoga, uma mãe, ela não iria assustar os seus filhos, ainda mais criancinhas. E, no entanto, Nossa Senhora em Fátima mostrou o inferno a 3 crianças. Por que ela fez isso? Porque queria que essas crianças amassem a Deus. Sim, a própria Lúcia, ela diz que nada santificou mais os meus primos, Francisco e Jacinta, do que a visão do inferno. Porque a partir da visão do inferno, eles foram tomados, incendiados por uma imensa caridade. Sim, é isso mesmo, a caridade. Caridade para com Deus, porque queriam agora fazer orações e penitências para reparar. Então aqui a gente vê que não era um temor servil de quem tem medo do inferno simplesmente, mas um temor filial de quem não quer ofender o seu pai querido. E a segunda realidade da caridade, a caridade pelos pecadores. De ver tantas almas perecerem no fogo eterno, de tal forma que eles queriam agora fazer orações, súplicas e penitências para salvar as almas. Essa realidade que viveram os 3 pastorinhos de Fátima no nosso tempo, há menos de 100 anos atrás, é atestada por outros santos, como por exemplo Santa Teresa d'Ávila, há 500 anos atrás, quando ela escreveu a sua vida. No capítulo 32, ela recorda que ela teve a graça de ver o inferno. Sim, é isso mesmo, a graça. Ela diz assim: por isso repito ter sido essa uma das maiores graças que o Senhor me concedeu. Embora ela, ao narrar a sua visão do inferno, diga que 6 anos passados, ao recordar aquela realidade, ela ainda sofria física e espiritualmente, ela fala do grande amor. O amor para com Deus, que surge a partir dessa visão do inferno, de não querer perder este amor de Deus. E o amor para com as almas, de querer dar 1000 vidas, se preciso fosse, para que ninguém padecesse, nenhuma alma sequer se perdesse no fogo eterno. Você vê o nível do negócio, né? Para vocês verem o nível do negócio. Então, fiquem aí. O inferno, na verdade, é só a sepultura mesmo. É só a cova. Então, aqui nós vemos a grandeza de uma Santa Teresa. Tem a vontade para duvidar do inferno. Yeah, let's go boom, bang. You talking to blank, I'm dedicated until I die. I'm on my own, all on my own. Yeah, check it, yeah. My success is like a drive-by passing by you.